Oi, gente. Aula 3 de Behavioral Finance. A aula 1 e a 2 eu fui aí além do que eu queria aí em termos de tempo. Ficou ao redor aí de 25 minutos, um pouquinho menos. Eu queria ficar perto de 15, no máximo 20. Vamos ver se eu consigo, tá? Vou tentar hoje ficar aí até o máximo de 20 minutos a aula. Então, deixa eu começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. E aí, daquele jeito, né? Então, estou compartilhando o mapa do nosso curso aqui. Vou colocar minha carinha aqui para o alto, tá? Então, está aqui aquele nosso mapa. A gente percorreu, na primeira aula a gente viu o geral, eu contei a história geral aqui, do caminho que a gente vai andar. Na segunda aula eu falei sobre a primeira caixinha aqui, que é dos modelos canônicos, que não é o foco do curso, então a gente foi meio rápido aí. E hoje a gente entra no foco do curso, que são as caixinhas aqui que não estão em branco, né? O que aconteceu aqui? Entre full screen. Tá. Então a gente vai falar hoje dos puzzles empíricos, que são aqueles fatos empíricos que foram documentados em artigos, bem publicados, obviamente, que incomodavam os modelos canônicos, que iam contra o que eles previam, né? Então, a gente vai ficar hoje aqui nessa caixinha de que aqueles fatos mais gerais. Depois tem aquela outra caixinha de baixo dos fatos mais particulares, de preço específico de ação aparentemente errado, dinheiro na mesa para ganhar. Hoje, fatos mais gerais. Vamos ver o que é isso daí. Então, modelo canônico não explica direito os dados, né? O primeiro paper que apresentou uma evidência importante nesse sentido foi publicado em 81, paper do Robert Shiller, que é um gráfico. Em um gráfico a gente deixa claro qual é o problema aí que tem no dado, problema no sentido de ir contra o que o modelo previa, né? Então, vejam aqui essa linha sólida. Ela é o S&P 500, o índice, desde 1870 até 1970. Só tem um detalhe aqui que o índice está detrended. Tiraram a tendência. O Robert Shiller tirou a tendência dele, porque o ponto que ele vai fazer aqui é sobre a volatilidade. Então, para ficar bem claro, tirou a tendência, ficou uma coisa meio constante aqui, né? Ao redor de um nível constante. O ponto é a volatilidade. Então, aqui é o S&P 500, detrended, né? Essa reta aqui. E ele tem essa volatilidade indicada aqui pelo gráfico. Tá aqui. Tá. O que é o preço de uma ação hoje, né? De acordo com o modelo canônico, vamos imaginar o CAPM. Você pega todos os dividendos futuros que você espera que vão acontecer, todo esse fluxo de caixa que você acha que vai entrar e traz tudo para valor presente, há uma taxa que leve em conta o risco desse fluxo de caixa que você está projetando. Então, se é um fluxo de caixa muito incerto, com muito risco, a taxa que você vai trazer para valor presente é maior. Se é um fluxo de caixa com menos risco, a taxa que você vai usar para trazer para valor presente é menor. A taxa que o CAPM indica para usar para trazer para valor presente
tem a ver com o que a gente falou brevemente no ano anterior, que é o beta, que é a covariância dividido pela variância, covariância do retorno daquele ativo com o mercado, dividido pela variância do retorno de mercado. Esse é o beta, né, do CAPM, multiplicado pelo lambda, que tem a ver com a aversão ao risco. Mas, enfim, estou complicando mais do que eu devia aqui. O ponto aqui é o seguinte: o Robert Shiller, ele foi lá e falou o seguinte: deixa eu calcular o que seria a conta que o modelo canônico ia mandar eu fazer na hora de calcular o quanto que tem que valer as ações aqui do índice do S&P 500, roubando um pouquinho no sentido de ele deixa o tempo passar, aí ele vê o que aconteceu com os dividendos de fato, com os dividendos, aí ele pega aqueles dividendos todos e traz para valor presente. Aí o que a gente tem é essa linha pontilhada aqui. E aí ele fala assim, olha, nota que os dividendos de fato que acontecem, trazidos a valor presente, como manda o modelo canônico, varia muito pouco. Então, você tem uma volatilidade muito pequena dos dividendos que de fato acontecem, frente à volatilidade que o índice de fato apresenta. Então, na realidade, você tem muito mais vol no mercado do que indicaria o modelo canônico. Você tem um excesso de volatilidade aí. E aí ficou conhecido como volatility puzzle. Isso daqui tem muito. Se as pessoas, os investidores, de fato se comportassem de acordo com o modelo canônico, e se eles prevessem os dividendos de uma maneira razoável, que na média certa, você teria que ter muito menos vol no mercado, você teria que ter essa vol aqui, ó, que é baixinha, muito menos, mas muito menos, comparada à vol que se observa de fato. Aqui do lado é a mesma história, só que para o Dow Jones, né, com menos empresas aí. Resumindo, tem muita vol no mercado, muito mais vol do que o modelo indicaria ter. Tá? Esse foi o primeiro fato que incomodou muito. Aqui é um outro paper também muito famoso, do Mary Prescott, que aqui ele não vai falar da volatilidade, não. Aqui ele vai falar do quanto que, na média, o mercado de ação rende, e aí ele vai falar que para o mercado de ação render o que ele rende na média, você teria que ter uma aversão ao risco de quem está investindo muito alta. Vamos lá. Então, primeiro eles apresentam uma tabela aqui. Aqui tem o dado de 1889 a 1978. Lembrem que aqui as bolinhas vão aparecendo de acordo com... Chegou um e-mail. Lembrem que as bolinhas aqui vão aparecendo de acordo com o ano dos artigos, né? E o artigo que eu estou falando está sempre em vermelhinho aqui, tá? Bom, aqui, dados de 1889 até 1978, o ano que eu nasci aqui. Aqui, em vermelho, é o que a gente chama de risk premium. Então, na média, nesse período inteiro, o mercado de ação rendeu 6,18 acima do que rendeu o ativo livre de risco, que é um bond de curto prazo, uma Treasury Bill, né? Então, eles mostraram, olha, fato empírico, na média, o mercado de ação, ao ano, rende 6,18% acima do ativo livre de risco. Legal. Aí eles foram lá e foram
fazer a conta com o modelo canônico do Consumption Based Model, do Lucas, né, que a gente passou por ele na aula anterior rapidinho. Então, aqui uma utilidade esperada, intertemporal, aquela função utilidade CRRA, modelo canônico. E aí, deixa eu voltar aqui. Esse alfa que está aqui é o coeficiente de aversão ao risco, né? Dessa função utilidade aqui, o coeficiente de aversão ao risco relativo. E com testes de laboratório, a hora que você coloca um monte de gente em uma sala para escolher entre loterias, os economistas chegaram em alguns valores, em um intervalo de valor, que entende-se como razoável para o alfa, a hora que você vê o pessoal escolhendo entre loterias e um laboratório, que vai, no máximo, o alfa tem que ser igual a 10. Ele é positivo, indicando que a gente é avesso ao risco, mas não pode ser muito alto, no máximo igual a 10 estourando. Aí eles pegaram o coeficiente para o alfa em um nível razoável e eles desenharam esse gráfico. Interessante é que um gráfico que é desenhado mesmo. O paper é de 75, de 85 e está com um gráfico, acho que na mão aqui, né? O que tem esse gráfico aqui? Eles falaram o seguinte, falaram, olha, se a gente for colocar no modelo canônico um alfa, que é o alfa que a gente entende como razoável, não muito alto, para um nível de taxa livre de risco de 2 até 4%, que é um nível que acontece no dado, vai geralmente mais ao redor de 2% ao ano, lá nos Estados Unidos, naquela época toda, o intervalo razoável para o alfa, para a gente, permite que a gente observe de prêmios de risco, é o que está aqui. É o que está aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar uma taxa de risco igual a 3% ao ano, que é razoável, com maior alfa, a gente teria que observar no dado um prêmio de risco, quer dizer, o mercado de ação rendendo acima do 3%, ao redor de 0,2, vai. Então, o risk-free 3, o S&P 500 3,2, 3,5 para um alfa razoável, se o modelo for aquele modelo canônico. Só que não é. Só que o que observa aqui na média é 6%. Tem período mais alto, período mais baixo, aqui está quebrado por período. A hora que você pega uma média longa, é muito maior do que o modelo indicaria, né? Aqui o modelo indicaria até 0,2 de prêmio. 30 vezes maior do que o modelo indicaria. Para o modelo prever um prêmio, que é o que a gente observa, que nem está no eixo aqui, que é lá no alto, a gente teria que ter um alfa, sei lá, 80, 90, completamente irreal. Muito difícil, isso daí é uma coisa que assim, é um paper muito citado, que incomoda bastante. Bom, outra coisa que o modelo canônico prevê, que aí pensando mais na hipótese de mercado eficiente, né? Não pode ter uma estratégia automática, você bole uma estratégia, um algoritmo automático de investimento e que esse algoritmo automático, completamente backward looking, que só olha a coisa para trás, te dê dinheiro. Porque se tiver isso daí, uma coisa que te dá dinheiro de maneira só importando o que já aconteceu é público, não deveria te dar dinheiro, já deveria estar no preço, né? De acordo com a Efficient Market Hypothesis. E esse paper aqui, de 85 também, mostrou, falou, olha, tem aqui uma maneira de eu formar portfólio olhando para dado passado que aparentemente me dá dinheiro. Ele foi lá e falou assim, ó,
Pega todas as ações, olha para o retorno dela, de cada uma, acumulado no período de 3 anos para trás. 3, tá? Então, um período relativamente longo. Vai? É importante esse 3, porque depois a gente vai ver um com um período mais curto. Aqui são 3 anos para trás, você vai olhar. Calcula esse retorno acumulado de 3 anos para trás para cada papel. Ranqueia os papéis de acordo com esse retorno. Então, no alto, aqui tem o papel que foi melhor, aqui embaixo tem o papel que foi pior. Tá? Ranqueou. E aí, o que você faz hoje? Você compra. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem um portfólio que você chama de W, que são os papéis que estão no topo, que são os ganhadores, e aqui você tem um portfólio que chama de losers, né? E ele fala assim: compra os portfólios que estão aqui embaixo e vende os compra as ações que estão aqui embaixo, monta um portfólio comprado em ação que está aqui embaixo, de acordo com a performance passada, né? E vende, fica short nos papéis que estão aqui no topo, né? Então, fazer uma carteira long e short. Long aqui, short aqui, né? Olhando para quê? Para o desempenho dos últimos 3 anos, né? E ele mostra esse gráfico aqui, ó, que aqui ele separa, né? Ele não está na carteira long e short, mas ele mostra o desempenho da carteira dos papéis que estavam aqui embaixo. Então, se todo final de mês eu montar uma carteira utilizando, colocando aqui dentro os papéis que foram pior nos 3 anos anteriores, essa carteira, aqui o retorno acumulado dela explode. Agora, se ao contrário, eu comprar uma carteira, eu montar uma carteira com os papéis que foram bem, com os papéis winner, eles vão pior. Então, parece que tem um reversal. Quem foi mal num passado relativamente longo, de 3 anos, tende a reverter e ir bem na frente. Quem foi bem num passado longo, de 3 anos, tende a reverter e ir mal na frente. Poxa vida! Então, é uma estratégia que dá para ganhar dinheiro olhando dado passado, dado que não é nada complicado de pegar. Estranho, né? Parece que vai contra a Efficient Market Hypothesis aqui, né? Um outro paper, muito famoso, também apresentando evidência contrária aos modelos canônicos, aqui do Fami French. CAPM aqui. CAPM, a gente falou dele na aula passada. O que o CAPM fala? Fala o seguinte: olha, o risco de uma ação é dado pelo beta, que é o quê? Que é a covariância do retorno daquela ação com o retorno de mercado. Empresa que covaria muito com o mercado, que tem beta alto, ela é mais arriscada, porque ela te faz balançar muito. Empresa que tem beta baixo é menos arriscada, porque ela te protege do mercado. O CAPM fala isso daí. E aí ele conclui assim: portanto, empresa que tem beta alto, que é mais arriscada, tem que te pagar um retorno médio maior para você topar segurar ela, né? Que é o prêmio por um risco maior. Empresa que tem beta menor tem que te pagar na média um retorno menor. Então, a hora que você plota retorno médio contra beta, a gente deveria encontrar uma coisa positivamente inclinada aí. Cada pontinho aqui pode ser ou uma ação ou uma carteira de ações, deveria encontrar uma coisa positivamente inclinada. Eu não sei se eu estou espelhado aqui, eu acho que é assim, né? Positivamente inclinada. E o Fami e o French, eles conseguiram ir lá e construir uns portfólios que calculava o beta deles, calculava o retorno médio deles, dava negativamente inclinado nesse plano aí. Quais portfólios eram? É um portfólio que eles pegaram, cada empresa, calcularam a razão book to market dela, então o valor de livros dividido pelo valor de mercado, que é um ratio padrão de mercado financeiro, né? O valor patrimonial dividido pelo valor de mercado. Ranquearam as ações. E aí o portfólio 10
é o portfólio das ações com a maior razão book to market. Então, é a empresa que tem um patrimônio grandão e um valor de mercado menor. Portfólio 1, empresa que tem o lowest book to market. Aqui, eles montaram desse jeito, esse foi o critério de montar o portfólio. Mas o SAPM fala que não importa o jeito que você monte o portfólio, no final você calcula o beta do teu portfólio, o retorno médio, você deveria encontrar um gráfico positivamente inclinado. Aqui, eles apresentaram aqui o gráfico. É negativamente inclinado. Aqui está o beta do portfólio 10, o retorno médio do 10, do 9, é negativamente inclinado. SAPM, e aí? E aí? Né? Muitos papers pensando, e aí, SAPM? Esse paper aqui deles é citadíssimo também. Deixa eu terminar o quadradinho aqui de evidências gerais contra o modelo canônico. Aqui é um outro jeito de ganhar dinheiro olhando para dado passado, aparentemente fácil de ganhar dinheiro. Antes eu falei, se eu olhasse para 3 anos para trás, um horizonte meio longo, quem foi bem tende a ir pior, quem foi mal tende a ir melhor. Esse paper falou, se você olhar para o horizonte um pouquinho mais curto, ao invés de 3 anos para trás, você olha até 1 ano. Então, você olha de 3 meses até 1 ano para trás na hora de montar o seu portfólio. Então, olha 3 meses para trás, ranqueia. Aí você vê os winners nessa janela curta e os losers. Ou 6 meses para trás, ou 9, ou 12. Então, não olha tanto para trás, olha um pouco menos para trás. Aí é o contrário. Aí quem foi bem tende a continuar indo bem. Quem foi mal tende a continuar indo mal. Isso é muito forte em um monte de lugar do mundo. É robusto muito, muito, muito. Que é o que a gente chama de momentum, né? E aí você segura esse portfólio de quem foi bem no último ano, no último meio ano, segura por meio ano ou por 1 ano. O que essa tabela mostra, que eu não vou ir linha por linha aqui, mas o que a tabela mostra é que não importa esse horizonte que você olhe para trás ou segure para frente, desde que seja até 1 ano para trás e até 1 ano para frente, você vai ganhar dinheiro comprando quem foi bem e vendendo quem foi mal. Vai ganhar dinheiro. Tem free lunch, aparentemente. Ou tem alguma coisa que está faltando no modelo canônico, né? Isso daqui é o momento, tá? Bom, gente, a aula que vem a gente vai para outra caixinha aqui, que são exemplos bem claros de preço de ação especificamente que aparentemente estava errado por muito tempo. E também fere a Efficient Market Hypothesis, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu não sei quanto tempo deu, espero que tenha dado menos do que as aulas anteriores. Valeu, essa foi a aula 3. Amanhã, no máximo depois de amanhã, aula 4. Tchau, valeu.